No primeiro trilionésimo de segundo, teria surgido uma certa partícula, um bóson, com a propriedade de dotar de massa todas as demais. Todas as outras que compõem o universo e nós mesmos, os homens. Quem intuiu a existência dessa partícula foi o físico inglês Peter Higgs, há quase 50 anos. Os cientistas construíram, então, a maior, mais complexa e mais cara máquina jamais inventada. E nela tentaram capturar o bóson. Uma aventura que reproduziu o Big Bang. Feixes de prótons acelerados na velocidade da luz, em sentido contrário, colidiam, enquanto milhares de cientistas e computadores observavam os dados. Até que, na quarta-feira, puderam anunciar que a teoria estava certa. Praticamente é uma comprovação da validade do modelo que prevalece do ponto de vista da descrição das partículas elementares. E essa partícula seria realmente e é essencial para consolidar um modelo, conhecido como modelo padrão. Na verdade, o modelo padrão ele tem alguns tipos de partículas que são os quarks, os leptons e os bósons intermediadores. E todas essas partículas, inicialmente, quando você começa com uma teoria inicial, elas não têm massa. Nós estamos aqui nessa sala conversando naturalmente, cada um no seu estado. Se por acaso aparecer, é Sheik, né, que fez o gol do Corinthians? Se ele aparecer ali, eu não vou estar mais olhando para você, nem o Gil, nem você para mim. Nós vamos olhar porque está acontecendo a existência nesse momento de uma partícula que chama a atenção das outras. Então, isso é quebrar a simetria. Quando você tem muitas pessoas numa sala e, de repente, aparece uma que é fenomenal, todo mundo olha para ela. E esse fato de olhar quebrou a simetria da sala. Às vezes até vai todo mundo em volta dela e faz uma massa. Exatamente. Essa é a geração da massa para cada partícula que antes não tinha. Então, o Higgs aparece, ele é o responsável por promover uma quebra de simetria e cada partícula, em resposta a essa quebra de simetria, ganha uma massa particular. Isso dá origem, de certa maneira, a uma estrutura para o vácuo. No vácuo, onde a gente achava que não tinha nada. Exatamente. Tem alguma coisa lá. Com certeza. A energia escura, por exemplo, tá certo? Pode estar relacionada à densidade de energia do vácuo. Então, essa questão do Higgs é fundamental do ponto de vista da estrutura do vácuo. E, como a Cristina bem colocou, também em relação a um outro ingrediente que é fundamental para entender quase tudo no universo, que é a massa das partículas, a massa da matéria. Na medida que ela dá origem à massa das demais partículas, nós estamos falando da massa dos átomos, da massa das galáxias e assim por diante. Einstein viu o universo como uma grande distribuição de massa, então você veja aí a relevância, né, dessa partícula. Nós conhecíamos até ontem 60 partículas. Ontem tomamos conhecimento da existência de mais uma e acreditamos ainda numa outra. Isso vai render prêmio Nobel ainda, né, que é o graviton. Ainda falta o graviton. O modelo padrão, ele unificou três interações fundamentais, que é a interação fraca, a forte e a eletromagnética. Falta gravitacional. Então, na forma como o modelo padrão existe hoje, é impossível colocar a força gravitacional, porque ela não é matematicamente viável. Porque ela tem uns infinitos que você não consegue retirar da teoria. Mas existe como contraproposta a teoria de cordas. E há muito tempo atrás já se falou que a teoria de cordas seria essa teoria do tudo, né? que tentaria explicar todas as interações conhecidas na natureza. Ela prevê que a gente viva em mais dimensões do que as três espaciais e o tempo, como Einstein colocou. A gente viveria talvez em 11 dimensões. E tanto o Atlas como o CMS, que anunciaram o Higgs, eles têm experiências dedicadas para olhar as dimensões extras. Então, existem maneiras indiretas
de você ver se o nosso universo tem mais dimensões do que as 4 que imaginamos na relatividade. Por exemplo, se você fizer a colisão de 2 partículas, sabe, a energia desce, faz uma análise da conservação de energia e velocidade daquelas partículas e tiver um déficit muito sutil, pode significar que o graviton, que é aquela partícula que o Gil falou que também está faltando, tenha escapado por uma dimensão extra. Essas experiências, elas são planejadas, elas, se a gente conseguir energia suficiente... É quase um filme de ficção científica. É verdade. A gente detectar que temos dimensões extras no nosso universo, isso não é uma ficção, isso são experiências que estão projetadas tanto no Atlas como no semestre. Adoraria ficar a noite inteira aqui fazendo. A gente já pode agora dizer que essa descoberta pode se transformar numa inovação rápida, que a sociedade vai aproveitar de alguma forma em novas ferramentas, novos instrumentos, digamos, algo que venha para a vida prática? O laser foi concebido, a noção toda para a gente poder entender o laser já tinha na década de 20. E, no entanto, é hoje que a gente domina o laser. Aproveita bastante, né?